amado, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor e nós pedimos a Tua bênção. Nós oramos para sermos edificados pelo Teu Espírito, pela palavra do Senhor. Nós oramos para sermos usados pelo Senhor a despeito das situações difíceis pelas quais nós passamos. Oramos, Senhor, para não desanimar, mas enxergar longe a luz da Tua palavra. Oramos no poderoso nome de Jesus, recebendo toda a ajuda que o Senhor quer nos dar através do Teu Espírito Santo, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todos os nossos pecados. Amém. Deus os abençoe. Deus abençoe também nossos irmãos aí na internet. Lembrem de curtir, comentar, compartilhar. Isso ajuda o algoritmo da inteligência internacional do Facebook, do YouTube, promover mais o nosso culto também. Quando nós andamos nos caminhos do Senhor, pode, por favor, projetar 1 Coríntios 14:3. Quando nós andamos nos caminhos do Senhor, não importa as circunstâncias, em comunhão com Deus, com o Espírito Santo em nós, as nossas palavras deverão sempre exortar, consolar, edificar. Consolar igual encorajamento também, exortar trazer a luz e nos colocar nos caminhos do Senhor. Edificar é nos jogar para cima diante das circunstâncias da vida. Nós podemos ler lá, mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Não é só profetizar. Na verdade, quando nós andamos com o Senhor e temos o Espírito Santo, nossas palavras vão consolar, edificar, vão exortar. Poderemos até profetizar sem saber que estamos profetizando, mas isso é para qualquer circunstância da vida. Quando nós falamos qualquer circunstância da vida, nós às vezes pensamos que nós não vamos ter nenhuma luta, mas na verdade crente pode ter esgotamento físico, crente pode ter desânimo emocional, quando diante de um estresse prolongado, e todos nós temos, uma enfermidade na família que demora muito, um problema de vício na família, todas as dores de cabeça, toda a luta do divórcio e das separações, é um estresse tamanho do bonde, também aquelas lutas nas empresas. Todos nós temos situações que podem nos levar a esgotamento físico, desânimo emocional, pode também nos dar um sentimento de abandono e um sentimento que eu sou totalmente desprezível, eu não tenho valor, Deus não está nem lembrando de mim. Eu estou falando agora de crente, eu não estou falando de pessoas que estão em luta porque vivem no pecado e o pecado tem as suas consequências. Eu estou falando de crente, crente que anda com Deus, estando numa luta prolongada, um estresse prolongado, pode ter esgotamento. Não importa a circunstância que ele estiver, cheio do Espírito Santo, suas palavras vão edificar, consolar, exortar, poderá até profetizar. Eu quero dar um exemplo bem concreto na Bíblia. Se você abrir no Salmo 22, verso 14, muita atenção agora. Nós gostamos muito do Salmo 23, nós aqui não estamos competindo com a Bíblia toda é uma bênção. Esse salmo não é mais importante, nem o outro é mais importante, não é o caso. Mas o salmo que a gente gosta muito não foi citado no Novo Testamento. Os salmos citados no Novo Testamento são 3 salmos messiânicos, não os únicos, tem outros citados, mas os mais citados são 3 salmos messiânicos. O 2, o 22 e o 110 são os salmos mais citados no Novo Testamento. Verso 14. Como água me derramei. Lembra que ele está escrevendo de maneira poética 3.000 anos atrás, na língua dele, na cultura dele. Essas metáforas ficam meio esquisitas na nossa cultura. Como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Isso é verdade. É isso que o rei Davi está dizendo. Um homem cheio do Espírito Santo. Meu coração derreteu como cera, eu me derramei como água. Ele está dizendo, eu estou desanimado,
estou desanimado, eu não estou animado diante da grande luta que eu estou. Ele não só estava desanimado, ele estava esgotado, fisicamente esgotado, ele estava exausto. Verso 15, meu vigor secou-se. Se você quiser seguir ali pela projeção, estou lendo na NVI, meu vigor secou-se. Agora vem as metáforas de 3.000 anos atrás, que não fazem muito sentido aqui para nós. Como um caco de barro. Nós falaríamos assim, eu estou quebrado, parece que eu levei uma surra, mas Davi era de outra cultura. Meu vigor secou-se como um caco de barro. A minha língua gruda no céu da boca. Sabe aquele estresse, aquele sentimento de perda? Você para de comer, para de beber. Minha língua gruda no céu da boca, deixaste-me no pó, à beira da morte. Davi estava num grande estresse sobre a ameaça de morte. Aliás, ele vivia sobre a ameaça de morte. Quando ele era soldado, o rei Saul queria matá-lo. Depois ele era rei, as nações ao redor queriam matá-lo. Depois o seu filho Absalão queria matá-lo. Quando Absalão quis matá-lo, ele era rei. Era mais humilhante fugir como ele fugiu. Ele fugiu diante da articulação de Absalão e ele foi muito zombado. Possivelmente este é o momento em que causou tanto estresse, porque era o filho queria matá-lo. Se os filisteus quisessem matá-lo, estava ruim, mas eram os filisteus. Se os moabitas quisessem matá-lo, sim, mas eram os moabitas. Se o rei Saul quisesse matá-lo, mas o filho dele queria matá-lo, com toda uma articulação, com exército e tudo mais, foi bem devastador. Parece que este é o momento. Ele não deixa dúvida nenhuma, eu estou sem vigor, eu parei de comer, parece que parou de beber, a língua grudou no céu da boca, estou sob ameaça de morte, eu estou desanimado, e o meu sentimento é de abandono e de desprezível. Pensa num verso famoso, no meu modo de ver, pouco compreendido, no momento certo falaremos. Verso 1, meu Deus, por que me abandonaste? Será que crente cheio do Espírito Santo pode ficar esgotado fisicamente? Será que crente cheio do Espírito Santo pode ter desânimo emocional? Será que crente cheio do Espírito Santo pode se sentir abandonado? Porque estás tão longe de salvar-me, tão longe, sentimento de abandono, tão longe dos meus gritos de angústia, sentimento de abandono. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Verso 3, sentimento de abandono. Será que crente cheio do Espírito Santo pode ter esgotamento, desânimo, sentimento de abandono? Será que crente pode sentir eu não tenho nenhum valor, ninguém lembra de mim e muito menos Deus? Verso 6, mas eu sou verme e não homem, sentimento eu não tenho valor, sinto-me abandonado, sinto-me desanimado emocionalmente, sinto-me esgotado, porque ele tinha um estresse prolongado. Pessoas muito más queriam matá-lo. Como Davi era compositor, poeta, escritor, cheio do Espírito Santo, na sua linguagem de escrita ele era cheio de metáforas, muitas metáforas. Os homens maus, ele descreve no verso 12 como os touros. Touros me cercam sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Bazã era uma região onde tinha muitos touros selvagens, muito gado selvagem, e eles atacavam, com chifres dele, podiam matar. Ele descreveu os inimigos que queriam matá-lo, quem sabe Absalão e seu exército, como touros que rodeavam e queriam matá-lo. Verso 13, como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Também o descreveu como cães selvagens, como bois selvagens, pessoas muito más que queriam matar o rei Davi. E essa situação, somada com zombarias e desprezo e aquele momento de vulnerabilidade, trouxe um estresse muito, muito grande.
ele sentiu que Deus estava muito longe e ele estava completamente esgotado e sem forças. Ao mesmo tempo, eu estou falando de crente, é um homem cheio do Espírito Santo, é um homem santo. Eu não estou falando de um homem perfeito, mas pelo temor a Deus, seus pecados eram perdoados. Nesse sentido, ele é um homem santo, porque ele não adorava nenhum outro Deus além do Deus verdadeiro, e andava nos seus caminhos, na sua humanidade. Era um homem que tinha o Espírito Santo, e quando caiu, chorou muito para Deus não retirar dele o Espírito Santo. Salmo 51, e Deus não retirou. Nós estamos falando de um homem santo, que tem o Espírito Santo, um homem que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, passando por uma luta muito grande. Mas o crente, em qualquer circunstância, porque ele tem o Espírito Santo, suas palavras têm que edificar, têm que exortar, têm que consolar. Ele poderá profetizar, não sabe nem que está profetizando. O que importa é nós andarmos com o Senhor, nos caminhos do Senhor. O que fez Davi profetizar, inicialmente falando, a sua situação se tornou simbolicamente profética do Messias, mas não foi só simbolismo profético, ele profetiza muitos outros detalhes que não são simbólicos, não só o sofrimento, mas a vitória e a expansão da vitória do Senhor Jesus. O que fez esse homem nessas circunstâncias se tornar um profeta? Estava desanimado, estava sem força, sentia desanimado. Deus, eu sou um verme. O que fez esse homem profetizar? Ele tinha o Espírito Santo. O crente que tem o Espírito Santo e anda nos caminhos do Senhor, suas palavras exortarão, edificarão, consolarão, ele será usado por Deus. O que fez Davi estar em comunhão com Deus e ser usado num momento de tanta fragilidade, de tanto medo, de tanto esgotamento? Davi não parou de orar. Nós temos um evento anual aqui no Vale, aqui, a nossa igreja ajudou a promover tantos anos, né? Chamado Escola de Oração. Eu até não gostava muito do título escola, porque na verdade eram 4 cultos, e nenhuma escola é de 4 cultos, né? Mas a gente usava essa tradição do nome, ainda que ele não comunicava muito. Mas sempre a ideia era encorajar pessoas para orar, e aprender a orar, e ter vida de oração. Essa que era a ideia. Mas muitas vezes os crentes vão orar, eles inventam uma fórmula, eles inventam um jeitão, e eles inventam uma coisa que você nem vê na Bíblia. Orar é isso aqui. É transparência total. Eu estou esgotado, fala para Deus. Eu estou sem comer, fala para Deus. Eu estou sem ânimo, fala para Deus. Eu estou com sentimento de abandono, fala para Deus. Estou me sentindo sem valor ainda. Deus está perto, mas eu sinto que Ele está longe, fala para Deus. Eu tenho valor em Cristo, mas estou sentindo que eu não tenho, fala para Deus. E ele falava para Deus, e os versos que eu mais gosto são o 11 e o 19. Não fiques distante de mim. Era uma questão de sentimento, né? Porque Deus não estava, mas ele estava sentindo. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Verso 19, tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro. Como eu gosto da transparência do rei Davi, como eu gosto do crente que fala a verdade para Deus e para todo mundo, como eu gosto da pessoa que fala, eu estou desanimado, eu estou meio fraco, mas olha, eu estou falando com Deus, eu estou me derramando, eu estou dizendo, eu estou clamando, eu estou esperando, Ele é a minha força, Ele é o meu socorro, eu até estou sem fé, mas eu estou falando para Ele que Ele é o meu socorro. Não fique distante, a angústia está perto, vem me socorrer, eu não tenho quem me socorra. Foi nesse momento que a situação de Davi se tornou simbolicamente profética de Jesus. E aquilo que não foi simbólico foi profecia,
porque o crente não importa as circunstâncias. Se ele estiver em comunhão com Deus, suas palavras vão exortar, vão edificar, vão consolar. Ele poderá até profetizar, sem saber. Então, a partir do verso 6, Davi começa a profetizar simbolicamente a paixão de Cristo. Verso 6: mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Estamos falando de uma situação real, um estresse prolongado, um momento de vulnerabilidade, em que as pessoas aproveitaram para zombar do rei, sem saber que o rei logo ia voltar para o trono, e ai de quem zombou do rei. Verso 7: caçou de mim todos os que me veem, balançando a cabeça ou meneando a cabeça, dependendo da versão que você lê. Parece que é uma coisa bem cultural dessa época dos judeus, e que para zombar eles balançavam a cabeça. Balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. A partir deste momento, simbolicamente, ele também está profetizando os sofrimentos de Cristo, que foi muito zombado. Vamos falar disso daqui a pouco. No verso 12, ele também está simbolicamente profetizando os homens muito maus que estiveram envolvidos na paixão de Cristo. Também homens maus. A situação de Davi foi simbolicamente profética da situação de Jesus. O verso 14 também é uma profecia que aplica-se ao Senhor Jesus. Você precisa lembrar que quando ele estava no Getsemane, ele suou sangue. Veja bem o estresse emocional. Ele também orou: se possível, afasta de mim esse cálice, não a minha vontade, mas a tua vontade. E ele falou para Pedro, Tiago e João: a minha alma está muito triste, profundamente triste até a morte. Assim o Senhor morreu do ponto de vista emocional, com muita tristeza. Meu vigor secou-se. Também é profecia do Senhor Jesus, porque as suas forças acabaram, ele não conseguiu levar a cruz. Ele morreu com muita sede. Vamos entrar nesses detalhes daqui a pouco. E ele estava à beira da morte e, de fato, ele morreu. Até esse momento, profecia simbólica. A situação de Davi, simbolicamente, era profética do Senhor Jesus, até nos mínimos detalhes. Não importa as circunstâncias, se o crente andar com o Senhor. Nós não estamos falando de super crente. Nós estamos falando de crente santo, normal, humano. De vez em quando sente-se sozinho. De vez em quando sente-se abandonado. De vez em quando sente desânimo. Mas ele é santo, ele anda com Deus. De vez em quando ele pode até estar exausto por uma enfermidade ou qualquer coisa. Ele não é menos crente, ele não é menos amado, ele não é menos importante, ele só é humano. Ele pode ser pastor, ele pode ser missionário. Nós até economizamos palavras, porque precisamos economizar palavras por uma questão de ética, né? Nós temos um projeto no Vale que tem sido chamado Refúgio do Vale, cuja exclusividade aí é atender pastores, obreiros, missionários em esgotamento, que era a palavra lá dos anos 80, 90, estafa. Mas se você quiser ficar na moda, irmãos, tem que falar burnout. Agora estão com burnout. Mas é a mesma estafa, o mesmo esgotamento de 40 anos atrás. É a mesma estafa do rei Davi, de 3.000 anos atrás. O rei Davi teria vindo para o nosso projeto. Missionários de outras organizações, pastores, nem falamos os nomes, nem as circunstâncias. Isso tudo nasceu a partir de uma experiência de cuidado de missionários que a Missão Antioquia adquiriu, mas isso também veio quase com um empurrão, né? Naquele momento que era um tal de pastor cometer suicídio, não é? Parece que o normal era cometer suicídio, não é? Porque muitos pastores estavam cometendo suicídio, missionários também. Então acendeu uma luz vermelha.
que alguma coisa precisava ser feita. Mas talvez o problema maior dessas situações todas é que o supercrente finge que não tem sentimentos. O supercrente finge que não tem sentimento de abandono desprezível diante de estresse prolongado e muito sério, como ameaça de morte, ou uma situação muito complicada, e ele pensa que ele tem que fingir, ou então ele pensa que ele não é amado, ou então ele pensa que agora eu posso ficar bravo com Deus, porque Deus me abandonou, agora que eu caio no mundo, no pecado, aí que termina de destruir tudo. Mas se ele simplesmente continuasse andando com Deus, não fique longe, Deus não estava longe, mas ele sentia assim, não fique longe, a angústia está perto, eu não tenho quem me socorra, continua andando com Deus. Não, Senhor, por que o Senhor está me abandonando? Ele não estava abandonando, mas Davi sentia assim, tanto é que ele não estava, que o Espírito Santo estava nele, conforme ele orava, ele profetizava, inicialmente, simbolicamente profetizando, e agora vem profecia bem clara. Verso 16, os touros, os leões, os bois selvagens, também chamado cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram-me as mãos e os meus pés. Tem 3 textos no Velho Testamento que falam da crucificação de Cristo, com perfurações nas mãos e nos pés. Rei Davi, no Salmo 22, no maior estresse de sua vida, passou a profetizar detalhes da morte de Cristo. Isaías, ele foi traspassado, significa perfurado, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a terceira menção das perfurações da crucificação está em Zacarias, quando Zacarias profetiza a segunda vinda de Jesus no finalzinho da guerra do Armagedon, que é o finalzinho da grande tribulação, quando o Senhor Jesus volta, e ali Israel está na complicação das complicações, aí Zacarias profetiza, e eles verão aquele a quem traspassaram. Tem 3 textos falando que Jesus seria perfurado nas mãos e nos pés, aqui foi o rei Davi que profetizou. Verso 17, posso contar todos os meus ossos, eles me encaram com desprezo. Jesus não teve um osso quebrado, chegou arrebentado, esgotado, vamos entrar nesses detalhes daqui a pouco, mas ele não teve um osso quebrado. O normal era quebrar as pernas do crucificado para ele morrer mais depressa, mas nenhum osso foi quebrado, como estava profetizado. Posso contar todos os meus ossos. Verso 18, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. É João que vai especificar que 4 soldados dividiram as roupas de Jesus, mas a túnica era uma peça só, aí eles lançaram sorte. Nós estamos falando de um homem profetizando no maior esgotamento da vida dele. Nós estamos falando de um homem profetizando com sentimento de abandono e se sentindo desprezível. Eu sou um verme. Nós estamos falando de um homem que estava esgotado fisicamente e estava, parece que até sem comer, sem beber, no maior desânimo emocional. Mas a sua situação física, ou a sua tribulação, simbolicamente se tornou profecia dos sofrimentos de Cristo, até que não é simbólico, até que é bem mais claro, de tal maneira que a sua vitória também é profética da vitória de Jesus, mas ele vai além do simbólico. Verso 19, tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro, livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães, são esses homens maus que querem matá-lo, salva-me da boca dos leões, são os homens maus que querem matá-lo, e dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondeste. Ele obteve livramento, ele obteve bênção.
Agora, Davi não só orava na luta, ele orava na vitória também. Ele não só louvava na luta, ele louvava na vitória também. O rei Davi tinha esse negócio, ele era um adorador. Ninguém mandou ele fundar o tabernáculo de Davi, com 24 turnos de oração, com os turnos lá de oração e adoração, com Asaf e outros. Ele fez o que ele fez. Ele pôs do lado do palácio dele. Ninguém mandou ele compor músicas e salmos que, sem saber, inspirados pelo Espírito Santo, inúmeras vezes profetizaram. Davi era assim. Então ele disse no verso 22, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Estou imaginando aqui Davi no tabernáculo de Davi. Não só ele proclamaria, mas ele também levaria os irmãos a louvarem. Verso 23, louvem, glorifiquem, tremam diante dele. Verso 24, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Agora, a vitória de Davi é simbólica da vitória de Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita dizendo, sou eu mesmo, eu estou vivo. Sou eu mesmo, eu estou vivo. Está escrito que o Messias ia padecer, ser crucificado, morrer, no terceiro dia ia ressuscitar, e que no seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Ele também disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu gosto da declaração dele a João em Apocalipse 1, quando ele diz, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Como Davi, Jesus proclamou e continua proclamando a sua vitória, e a maior proclamação de todas será quando ele vier em grande poder e glória. Não parou aí. Rei Davi profetizou a expansão do evangelho. Isso que eu tenho dito é uma maravilha. Viver 3.000 anos depois de Davi, 4.000 anos depois de Abraão, são os nossos dias. O futuro, até o momento, são os nossos dias. Esse futuro vai até Jesus voltar. Verso 27. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão ou se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Davi está profetizando muito aqui. Absolutamente, pessoas de todas as línguas, todos os povos, todas as tribos, de todas as famílias ouvirão falar do Senhor. O Senhor que foi perfurado, mas que venceu, proclama a sua vitória, será conhecido no mundo todo. Eu tenho falado com regularidade aqui na igreja que talvez 1 bilhão de pessoas estão confessando Jesus como Senhor e Salvador agora. Verso 28, pois do Senhor é o reino, e Ele governa as nações. 29, todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Veja aqui a profecia de Davi. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. Que Davi disse aqui é todo mundo depois que morre, rico ou pobre. Verso 26 fala do pobre, depois ele fala do rico mais para frente. Todos depois que morrerem se ajoelharão diante dele, e nas palavras de Davi reconhecerão que ele é o Senhor. Ou reconhecerão porque estão no inferno, ou reconhecerão porque não estão no paraíso. Mas depois da morte todos saberão e reconhecerão que ele é o Senhor. Quem profetizou tudo isso com tantos detalhes? Um homem que estava num grande estresse, um homem que estava desanimado, um homem que se sentia abandonado, um homem que estava sem forças físicas, um homem que estava, Deus, quando é que o Senhor vai ouvir? Eu clamo de dia, eu clamo de noite, quando é que o Senhor vai ouvir? No processo, ele andava com Deus, ele orava transparente, ele era santo, no processo ele profetizou. Todos nós, se andarmos com o Senhor,
Da nossa boca tem que sair palavra que encoraja, exorta, edifica. Quando as palavras não exortam, não encorajam, não edificam, podendo até profetizar, elas não estão vindo do Espírito Santo. Não sei onde que eu aprendi isso, eu não lembro aonde que eu aprendi. Se foi na adolescência, se foi quando eu estava em outro país, eu não sei onde eu aprendi isso, mas faz muitos anos que eu aprendi. Que as palavras que vêm na nossa direção, que não estão edificando, nem consolando, nem exortando, elas não vêm do Espírito Santo. E a gente ouve muitas palavras, não é? A gente às vezes ouve da nossa família. Eu lembro quando eu decidi ser pastor, a minha família inteira abominava a ideia de eu ser pastor, né? Agora eles dizem que gostam e admiram e ficam abobados, isso, aquilo outro. Mas assim, inúmeras pessoas, irmãs das minhas tias, inúmeras pessoas que você está maluco, não sei o quê, você ficou maluco, não sei o que lá. Então assim, não tinha palavras de encorajamento, de exortação e de edificação. No movimento missionário, então, irmão, que movimento missionário é sangue e suor, né? Você treinar o missionário, você enviar o missionário, você apoiar o missionário que tem todo o choque cultural. E nos anos 90 a moda era dizer, essa é uma onda que passou. Eu dizia, olha, essa onda aí vai passar quando na plenitude do reino de Deus tiver pessoas de todas as línguas, tribos e nações. Essa onda vai passar quando Deus cumprir a promessa que Ele falou a Abraão, Isaque e Jacó. Em ti eles serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o plano redentor de Deus revelado nas Escrituras. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Não vai ter palavra que me tira do meu engajamento com a obra missionária. Não vai ter modismo evangélico. Nos anos 90, agora é guerra espiritual, é demônio aqui, demônio ali, demônio lá. Eu não deixei de estar envolvido com a obra missionária. Depois era célula com 12, célula com 8, célula com não sei quantos. Não me tirou da obra missionária. Não é modismo do meio evangélico que vai me tirar do compromisso que o Cordeiro será conhecido de todos os povos, de todas as nações, como profetizado inúmeras vezes na vida. Não são palavras que, quando eu percebo que as palavras vêm, mas elas não edificam, não exortam, não consolam, não vêm do Espírito Santo. Com todo amor e respeito, a gente quando mora numa cidade pequena, né, como falam da gente, né? Vai dar benção isso, a igreja é aquilo, mimimi, você sabe. Não produz ira, que eu de fato não estou irado, mas também não produz desânimo, porque não vem do Espírito Santo. Não exortou, não consolou, não edificou, não vem do Espírito Santo. E quando nós andamos com o Senhor, nossas palavras edificarão, consolarão, edificarão, poderemos profetizar sem perceber. Será que Davi percebeu? Durante 1000 anos, os judeus devem ter lido o Salmo 22 e não tinham ideia. Nos dias de Jesus, os seus discípulos não tinham ideia do sofrimento do Messias. Ele teve que ensinar a falar. Lucas 24, ele teve que abrir o entendimento e mostrar em Moisés, nos Salmos e nos profetas, que o Cristo tinha que padecer. Eles não conseguiam ver. Quando nós falamos pelo Espírito Santo, vamos exortar, consolar, edificar, profetizar, e às vezes nem nós estamos sabendo que estamos profetizando. Mas ficou registrado e foi profecia. Mateus 27, 33. Agora nós vamos ver a profecia em cumprimento. Depois nós vamos orar, como o crente gosta de orar, né? Crente quando ora, irmão, pega fogo, viu? Não sei se você percebeu. É assim mesmo, pega fogo. Tristeza vai embora, o capeta vai embora. Os dardos inflamados vão embora. Quando o crente ora, tudo acontece. Mateus 27, 33. Vamos lendo verso a verso aí. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Como é que Jesus chegou lá? É até chato de falar, é meio triste, né? Quando prenderam o Senhor Jesus, ele estava muito triste. Levaram ali para a casa de Caifás, não é?
colocaram uma coroa de espinhos, colocaram uma túnica, e joelhavam zombando e zombando, como Salmo 22, de 6 a 8. Me insultam, caçoam, zombam de mim. Foram zombando, zombando, ajoelhados diante do Senhor, mas davam socos, davam chute, cuspiam, e com um pedaço de madeira, um pedaço de pau, eles batiam na cabeça onde tinha coroa de espinhos. Assim, o Senhor Jesus foi zombado até a morte. Faltava mais ou menos umas 3h30 aqui, talvez, ou 3h15 para ele morrer. Ele está num estado de zombaria, como Salmo 22, 6 ao 8. E ele ficou com sede, como profetizado no outro salmo também. No outro salmo dariam coisa azeda para ele beber, mas o Salmo 22 fala que a língua grudou no céu da boca. Verso 34, ele chega ali, ele chega esgotado fisicamente, porque ele não conseguia carregar a cruz. Um homem chamado Simão de Cirene teve que ajudá-lo. Ele chegou muito triste, porque ele disse que estava triste até a morte. Chegou com muita sede, e da hora que ele foi preso até morrer, ninguém deu água para Jesus. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Era impossível beber aquele negócio. Verso 35, depois de o crucificarem, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Verso 16, depois de o crucificaram, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Verso 18 ou 17. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele, mas de maneira irônica e zombando: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Verso 39, os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça, como está lá no verso 6 ao 8, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e eu reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz, se é o Filho de Deus. Evidentemente que ele não podia salvar a si mesmo, porque ele ia salvar a nós, ao morrer na cruz. Verso 41, da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele, como está no verso 6 ao 8, dizendo: salvou a outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve. Verso 8, Salmo 22, que Deus o livre, que Deus o salve. Se Deus o quer bem, que Deus o livre, que Deus o salve. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. Até aqui é Salmo 22 sendo cumprido nos mínimos detalhes: zombado, esgotado, triste, perfurado, com sede, sortearam as suas roupas. Tudo isso é Salmo 22. E houve trevas sobre a terra, e do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Portanto, Salmo 22, verso 1. Aqui está um verso que me parece o mais mal entendido de todos, o mais mal citado, na minha humilde opinião, por pregadores famosos e teólogos. Quando eu fiz um mestrado na Faculdade Batista, eu falei para os meus professores isso que eu estou falando. Eles se calaram, não responderam, mas não mudaram de opinião. Eu simplesmente falei para eles: esse pensamento que o Pai abandonou o Filho na cruz não está escrito em lugar nenhum. Nós presumimos, porque Jesus gritou, Salmo 22, que o Pai saiu pela esquerda e o Filho para a direita. Mas a revelação bíblica de Deus diz que Pai, Filho e Espírito Santo não se separam nunca. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai, pronto, e acabou. E o Espírito Santo está na Trindade também. E se for para citar ideia bíblica, nós temos que, se for para citar ideia, tem que estar na Bíblia.
Apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,19, não precisa ler, não precisa mostrar. Deus estava no Filho, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Onde estava o Pai? Onde Ele sempre está, com o Filho e com o Espírito Santo. Onde estava Jesus? Se o Pai estava com o Filho estava com o Pai. Onde estava Jesus? Com o Pai, o tempo todo orando: Pai, meu Deus, por que me desamparaste? É oração. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, é oração. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, é oração. Onde estava o Pai, onde estava o Filho, onde estava o Espírito Santo, onde eles sempre estão, na Trindade. O que Jesus está dizendo é: Salmo 22 está em ação. Desde a hora que eu fui preso, que eu estou sendo agredido, que eu estou sendo zombado, que não me dão água, já perfuraram meus pés, minhas mãos, meus ossos não foram quebrados, já me deram água azeda aí para beber, vão dar de novo, vão tentar dar de novo. Não estava no Salmo 22, está em outro texto. Muitos outros detalhes da crucificação não estão no 22, mas muitos estão. Que teria 2 salteadores do lado, está em Isaías. Que os apóstolos abandonariam, está em Isaías. Que ele seria enterrado no túmulo de um rico, está em Isaías. Que ele seria traído por 30 moedas, está em Jeremias. E muitos outros detalhes estão em outros textos, mas o Salmo 22 profetizou com muitos detalhes. Aqui não é só o Pai que o abandonou, ele também se abandonou. Nós temos que ler a Bíblia e nós temos que guardar as informações da Bíblia. Jesus diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade do Espírito? Qual é a vontade de Deus Filho desde a eternidade? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Essa é a vontade do Trino Deus. Ali no Getsemane ele orou: se possível, afasta de mim esse cálice, mas não a minha vontade, mas não a tua vontade. Era a vontade do Pai. Mas ele também diz, por isso tem que ler a Bíblia e prestar atenção. Quando Pedro, nervosinho, Pedro é nervosinho. Você já encontrou crente nervosinho? Eu quase que não sou nervosinho, mas às vezes eu sou, mas eu fico meio bravo. Pedro pegou a espada e cortou a orelha de um homem chamado Malco, servo do sumo sacerdote Caifás. Jesus é Jesus, né? Ele é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Com Jesus não tinha fisioterapia, ele não tinha mais emprego para fisioterapeuta. Ele pegava o paralítico, todo raquítico, curava, o homem saía pulando. A gente quebra o braço, depois tem que ir na fisioterapia, não sei quantas vezes. Jesus curava o paralítico, de nascença saía pulando, saía andando. Pegou a orelha do seu Malco, novinho em folha. Naquela hora ele disse para Pedro: guarda a espada. Se eu quisesse, eu oraria ao Pai, ele enviaria nesse momento 12 legiões de anjos, se eu quisesse. Ainda que fosse a vontade do Pai, ele disse: se eu quisesse, eu orar ao Pai, ele enviar 12 legiões de anjos, e eu estava livre da cruz, e nós todos para o inferno. Ele morreu porque ele quis morrer. Era a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele orou porque ele recusou pedir livramento, se esse livramento significasse não termos salvação. Ele disse: o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Ele deu a sua vida para resgate de muitos. Ele deu a sua vida para que o final do Salmo 27 se cumprisse. Numa outra ocasião ele falou: o bom pastor dá a vida para as ovelhas. E um verso que eu gosto muito, aí você pode projetar, Maurício, João 10, 18, é o verso que eu mais gosto da Bíblia.
mais gosto. Quando Jesus disse: ninguém a tira de mim, referindo-se à sua vida, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Ele morreu por nós porque Ele quis morrer por nós. Não é só que o Pai o abandonou, no sentido que era a vontade do Pai, que Ele tinha que ir até a cruz. Ele falou: é a minha vontade, eu quero ir na cruz. Então, quando zombava e falava que Deus ia salvá-lo, Deus não podia salvá-lo, porque Deus queria nos salvar. Ele salvou os outros, que Ele salve a si mesmo. Ele não salvou a si mesmo, porque Ele queria nos salvar. Cumpriu-se o Salmo 22, foi zombado, foi humilhado. Depois, aqui é questão de 1 minuto, Jesus está morto, pelos nossos pecados. Meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 48. Imediatamente, esse sou eu. Imediatamente é comigo, irmão. Se eu tiver com tempo, você escrever o WhatsApp, eu respondo. Imediatamente é comigo. Enrolação não é comigo. Demorou muito, não é comigo. Imediatamente sou eu. Quase que eu estou lá na beira da cruz. Ele gritou, um apavoradinho, parecido comigo. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, como está em outro salmo, que ele daria uma coisa amarga para ele beber. Aí em seguida, ele gritou: meu Deus, porque me desamparaste? Um apavoradinho foi rapidamente dar vinagre para ele. Em seguida ele já grita tudo isso aqui, olha, 1 minuto. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. O que ele bradou aqui foi: tudo está consumado. Como decidido lá na eternidade, tudo está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, para cumprir-se o final de Salmo 27, promessas a Abraão, Isaque e Jacó, promessa aos povos, às nações, através de Isaías e outros profetas. Aqui era a hora que eu sairia correndo, irmão. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. O dia que começar a sair morto dali, eu corro para lá, irmão. Aí saiu um monte de mortos. Um monte de mortos. Irmãos, que profecia maravilhosa é o Salmo 22. Quem profetizou? O rei Davi profetizou. Esgotado fisicamente, desanimado emocionalmente, sentindo-se abandonado, sentindo-se um verdadeiro verme, a sua situação se tornou simbolicamente profética do Messias. O que não foi simbólico foi direto. A sua vitória se tornou simbólica da vitória do Messias, e ele foi além. Ele fala da vitória do Messias entre todos os povos e todas as nações. Será que uma pessoa muito desanimada não pode ser usada por Deus? Será que uma pessoa muito sem vigor físico não pode ser usada por Deus? Qualquer um de nós pode ser usado por Deus, se continuarmos andando com o Senhor. Nem que a gente tenha que dizer: porque eu me sinto abandonado, com a minha cabeça eu sei que o Senhor não me abandonou, o Senhor é onipresente, o Senhor disse: estarei sempre convosco, mas eu me sinto abandonado, então eu vou orar como o verso 11, não fique longe, é o meu sentimento, não fique longe, o Senhor está perto, mas eu estou sentindo que o Senhor está longe, não fique longe, a angústia está próxima, vem me socorrer, eu não tenho outra saída, vem me socorrer. O crente que andar com Deus em oração transparente, sincera, nos caminhos do Senhor, as suas palavras têm que exortar, têm que edificar, têm que encorajar. Poderá estar profetizando como Davi e nem sabe, porque acha que Davi não percebeu, Israel não percebeu. Os discípulos de Jesus jamais associaram os textos do sofrimento do Messias com a crucificação de Cristo. Ele teve que fazer revisão bíblica. Lucas 24, de 44 em diante, antes de subir aos céus, ele fez uma revisão bíblica para os apóstolos, antes de subir aos céus, para eles entenderem os sofrimentos do Messias. Qualquer um de nós. Agora veja bem,
nós precisamos vigiar tanto as nossas palavras como as palavras de outras pessoas. Se as minhas palavras não encorajarem, não edificarem, por exemplo, agora, acabei de falar muito. Ou você foi encorajado ou não foi. Ou você foi edificado ou não foi. Ou você foi exortado ou não foi. Mas se você foi exortado, edificado, parece que o Espírito Santo está tocando o teu coração. E o crente que anda com Deus, quando falar, vai exortar, edificar, consolar, poderá profetizar e nem sabe. Estamos orando pelas pessoas e de repente sai umas palavras lá que a gente não sabe de onde saiu. De repente está profetizando e não sabe, porque o Espírito Santo fala. Mas se nós, ao falarmos com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com os nossos amigos, eles estão mais para baixo e derrotados que qualquer outra coisa, eu posso dizer uma coisa: não veio do Espírito Santo essas palavras. Nós temos que vigiar com palavras que não exortam, que não edificam, que não consolam, que não profetizam. Nós temos que tomar cuidado com palavras destruidoras, porque o Espírito Santo não está nessas palavras. Eu lamento muito, 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 que alguns irmãos, às vezes, têm uma enfermidade e eles recebem palavras muito desencorajadoras, eles não têm fé. Ou, de repente, eles têm mais fé do que a gente, viu, irmãos? De repente, eles estão encorajando mais do que a gente, de repente, eles estão profetizando mais do que a gente, porque eles andam com o Senhor. Às vezes a pessoa luta, uma coisa chata, né? Ele luta com depressão, por alguma explicação biológica que tenha, e as pessoas menosprezam, porque ele vive meio desanimado, meio para baixo, meio para baixo. De repente ele é mais crente que a gente. De repente ele tem mais sabedoria do que a gente. De repente ele tem palavras mais encorajadoras do que nós. Aí você sabe aquela turminha que aparentemente vive uma vitória que ele aprendeu a representar. Ele finge uma vitória o tempo todo, mas quando põe a cabeça no travesseiro, ele vive uma vida de derrota e de escravidão, de pecado. Aí ele finge, ele finge, ele finge. Está enganando bem, mas não está enganando o Espírito Santo de Deus. Nós perceberemos, se a gente percebe, não é? Quando a pessoa lê a Bíblia, quando a pessoa ora, quando a pessoa anda nos caminhos do Senhor, quando as palavras da pessoa encorajam. Eu sempre falo que eu gosto muito do pastor Luiz Feijó. Eu gosto muito de andar com ele, fazer visita com ele. Não é um homem assim erudito, mas é um homem que anda nos caminhos do Senhor. Eu gosto muito do pastor Luiz Feijó. Ele é um homem simples do ponto de vista aí, que as pessoas talvez quisessem que ele fosse mais estudado, algo assim. Mas pensa num homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Quando você está perto, e se você falar do Senhor e ouvir das coisas do Senhor, você é edificado. Porque o crente que anda com Deus, ao falar, vai encorajar, edificar, consolar, poderá até profetizar e não sabe. Agora, quando as nossas palavras estão mais destruindo do que edificando, talvez nós não estamos andando com Deus. A proposta hoje não é ser o super crente, é talvez ser tão transparente como o rei Davi, não é? Os touros de Bazã querem me matar e o Senhor demora, eu já estou morrendo de sede, que eu nem bebo água e nem como, eu já estou sem força, estou mais do que desanimado. De repente começa a profetizar, nem sabe que estava profetizando com tantos detalhes. Quem quer ser esse encorajador aí, levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Quem quer ser esse encorajador na família? Nossos irmãos que estão na internet, quem quer ser esse encorajador onde quer que você esteja? Eu tenho um convite para você. É o convite da oração autêntica. Aprenda a orar lendo os salmos. Tem muita fórmula de oração no meio evangélico que estão desequilibrando os crentes. São tantas fórmulas de sucesso que têm desequilibrado os crentes, tanta negação da dor, tanta negação da enfermidade, tanta negação da limitação humana.
tanta negação da tribulação que nos acompanha tem desequilibrado crentes. Aprenda a orar com os salmos. Não fique longe, a angústia está perto, vem me socorrer, eu não tenho nenhum outro. O Senhor está próximo, mas eu me sinto sozinho, ouve minha oração. O Senhor viu a minha luta, Senhor, a luta na família, a luta no trabalho, misericórdia, Senhor. O Senhor tem visto, Senhor, as palavras que não encorajam. Eu tenho essa luta, Senhor, na família, o Senhor demora para curar, e as pessoas, já está difícil, as pessoas falam que eu não tenho fé, não está me ajudando nada, essas declarações que eu não tenho fé, ou que eu não estou orando, ou que eu não estou crendo, isso não me ajuda em nada, Senhor, misericórdia. Se você andar com o Senhor de maneira transparente, reconhecendo a sua humanidade, as suas limitações, sinceramente confessando os seus pecados e perdoando quem você tiver que perdoar, você perceberá que as suas palavras se tornarão de consolação, edificação, exortação, você poderá profetizar. Estou falando sério. Talvez você não profetizará como você está acostumado a ouvir profecia. De repente as suas palavras são profecias. De repente a sua intercessão é uma profecia. De repente vem uma convicção na oração e na intercessão da vitória que está vindo. E sai aquelas palavras inspiradas do Espírito Santo. De repente tem fogo no seu coração e fogo na sua oração, e os demônios têm que ir embora e a opressão tem que ir embora. De repente os dardos inflamados do inimigo não significam nada. De repente as palavras desencorajadoras que não vêm do Espírito Santo, de pessoas que não estão afinadas com Deus e com o seu plano e com a sua palavra, de repente essas palavras todas começam a cair por terra. De repente palavras que visam a ganância, a avareza financeira, por trás daquelas declarações tem pecado oculto. Difícil de perceber esses pecados abstratos do coração, mas de repente a gente percebe, de repente a gente repreende, de repente a gente recebe do Senhor a palavra que vem do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não importa as circunstâncias, não se deixe desanimar. Na muita dor você pode ser usado por Deus, na muita dor você pode encorajar. Na muita dor você pode edificar, você pode exortar, na muita dor pode cair o queixo das pessoas. Como que pode sorrir nesse momento? Como pode ter tristeza, mas ao mesmo tempo tem serenidade? Como pode ter tristeza porque a situação é tão dura, com tantas lágrimas, mas tem serenidade, tem paz, tem edificação, tem fé, tem encorajamento, tem apoio. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Ore ao Senhor, esse é o momento. Peça ajuda para Deus para ser transparente como Davi, para de fingir de crente, Deus sabe todas as coisas. No Salmo 139 ele diz: se vocês se escondessem no abismo, eu ali estaria. Se vocês subissem para as estrelas, eu ali estaria. Se antes de as palavras saírem de suas bocas, eu já sei que vocês vão falar. Sejamos transparentes com Deus, Ele sabe todas as coisas. Confessamos os nossos pecados, confessemos, esperemos no Senhor. O momento de maior vulnerabilidade do grande rei Davi foi o momento de profecia da nossa salvação em Cristo Jesus. Receba o Espírito Santo agora. Eu gostaria de convidá-lo a receber plenitude do Espírito. Vai ser fácil, presta bem atenção. Está lá em Gálatas. Cristo, que era bendito, sem nenhum pecado, se fez maldito em nosso lugar. Morreu a morte do maldito pendurado no madeiro, mas ele não era maldito. Se fez maldito em nosso lugar.
para que a bênção de Abraão chegasse a todos os povos da terra e a promessa do Espírito. Estou citando Gálatas 3, de 13 em diante. Você é bendito em Cristo, lavado no sangue de Cristo. Você tem condição de receber agora a plenitude do Espírito Santo. Para você ter sorriso nos lábios no meio da tristeza, no meio da luta, do sentimento de abandono, das palavras desencorajadoras, das acusações mentirosas, das calúnias. Você tem condição de ser firme em Deus, pelo Espírito Santo de Deus em você. Porque você é bendito em Cristo Jesus. Você recebe a promessa do Espírito em Cristo Jesus. Agora, convide o Senhor: Senhor, me dê essa plenitude. Talvez eu não tenha essa fé, mas não é por isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo porque eu sou bendito em Cristo. Porque eu sou bendito em Cristo, estou recebendo nesse momento a alegria do Espírito Santo, paz do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, unção do Espírito Santo e palavras do Espírito Santo, que exortam, edificam, consolam, podem até profetizar. Recebo da parte do Senhor essa plenitude do Espírito para derrubar e destruir os dardos inflamados do maligno, para destruir palavras que não estão segundo o teu plano redentor, para destruir planos que não vêm de tua parte, para destruir palavras de desencorajamento de pessoas que não creem, que não entendem e que até querem nos perseguir. Nós destruímos e mandamos embora em nome de Jesus. Receba da parte do Senhor plenitude do Espírito Santo. Não deixe as palavras lá do teu chefe, lá no escritório, te destruir. Não deixe as palavras da família, de pessoas que não estão sintonizadas. Às vezes vem da esposa de Jó, sabe como é que é? Às vezes vem de dentro da casa mesmo, às vezes vem dos nossos filhos, às vezes. Nós os amamos, mas nem sempre vem da boca dos nossos parentes palavras encorajadoras. Recebemos da parte do Senhor, do Espírito Santo de Deus, palavras encorajadoras. Recebemos a vida abundante de Jesus, aleluia. E nós agradecemos ao Senhor Jesus nesse momento. Obrigado, Senhor. Obrigado. O Senhor disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou e a tomo de volta e eu faço de maneira espontânea. Obrigado, Senhor Jesus. Era a vontade do Pai, sim, mas era a tua vontade. O Senhor se tornou homem, o Senhor sofreu, o Senhor foi caluniado, o Senhor morreu por nós, o Senhor não salvou a si mesmo para nos salvar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o véu está rasgado. Obrigado porque tudo está consumado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Aleluia, glória a Deus.